No primeiro dia das mães, após eu ter sepultado meu marido, meus filhos se aproximaram de mim e disseram: Mãe, temos um presente especial para você, exatamente como o papai gostaria. Naquele instante, compreendi que o tormento que eu havia suportado por 3 longas décadas com meu marido agora continuaria através das próprias crianças que eu havia criado. Bom dia, meus queridos amigos. Que bênção é poder falar com vocês hoje. Meu nome é Florence Taylor, tenho 72 anos, nasci em uma pequena cidade chamada Oak Ridge, na Pensilvânia. Atualmente moro em Oceanside, Califórnia, perto do mar que me traz serenidade. O aroma da brisa do oceano sempre me acalma quando acordo cedo para assistir ao nascer do sol na Harbor Beach. Hoje em dia, a maior parte dos meus dias é passada cuidando do meu pequeno jardim de ervas medicinais. Planto manjericão, alecrim, hortelã, bálsamo de limão, capim-limão e muitas outras, todas as quais utilizo para preparar chás e remédios naturais. Os vizinhos costumam parar para pedir um raminho ou 2. Dona Florence, estou com dor de garganta. Dona Florence, o estômago do meu neto está incomodando. E lá estou eu, misturando chás e curas com as receitas que aprendi com minha avó. Comecei este jardim há cerca de 15 anos, quando finalmente me mudei para minha própria casa modesta aqui em Oceanside. Foi como um novo começo. Cada muda que plantei era um pedaço de mim renascendo. Cada nova folha era um pequeno triunfo silencioso. Hoje, meu quintal é um lugar sagrado, onde falo com Deus e agradeço por estar viva e em paz. Agora, enquanto me sento na minha cadeira de balanço na varanda dos fundos, posso ver todo o jardim. As orquídeas pendem próximas, um presente da minha querida amiga Teresa. O suave farfalhar das folhas da laranjeira cria sua própria música. É também aqui que recebo amigos do meu grupo de oração da igreja todas as quartas-feiras à tarde para um café. Mas antes de prosseguir com minha história, tenho um pequeno pedido a vocês que estão assistindo. Por favor, compartilhem nos comentários de qual cidade ou cidade vocês são e a que horas do dia encontraram este vídeo. Foi de manhã com seu café, após o almoço ou à noite? Eu sempre leio cada comentário e isso me traz alegria saber de onde vocês estão ouvindo. Quando você pausa em seu dia para ouvir as histórias, me avise, vamos criar juntos uma corrente de afeto. Vejam, meus queridos, a vida nem sempre foi tão pacífica quanto à vista da minha janela agora. Houve um tempo em que vivia em um tormento que eu ajudei a construir, sem nem perceber. Hoje, quero compartilhar uma história dolorosa, uma que precisa ser contada. Uma história que mostra que, às vezes, o maior perigo não vem de estranhos, mas daqueles que nós mesmos trazemos ao mundo. E tudo começou a desmoronar em um Dia das Mães, muitos anos atrás, quando recebi um presente que mudaria tudo. Mas antes de revelar aquele momento, preciso levá-lo de volta no tempo para que você possa entender como minha vida me levou até lá. Nasci em 1953 em uma modesta casa de madeira com um telhado de zinco que fazia barulho quando a chuva caía. Meu pai, Arthur, trabalhava na mina de carvão, muitas vezes ausente por dias, e voltava com as mãos ásperas e calejadas, mas sempre trazendo um doce de abóbora da loja de Mr. Johnson. Minha mãe, Zelda, cuidava de mim e de meus 3 irmãos, Oscar, o mais velho, Dale, o do meio, e eu, a única menina, até que meu irmão mais novo, Adam, nasceu quando eu tinha 8 anos. Nossa casa em Oak Ridge ficava no final de uma estrada de terra. Tinha apenas 2 quartos, um para meus pais e outro onde nós 4 crianças compartilhávamos 2 colchões de palha no chão. Na cozinha, a mamãe acendia o fogão a lenha antes do amanhecer para fazer café. O banheiro não passava de um pequeno banheiro externo e para tomar banho usávamos uma concha com água aquecida em uma chaleira. Durante os frios invernos da Pensilvânia, mamãe aquecia tijolos nas brasas, envolvia-os em pano e os colocava aos nossos pés para nos manter aquecidos durante a noite. Acordávamos com o canto do galo. Meus irmãos saíam para fazer as tarefas, enquanto eu ficava ao lado da mamãe, aprendendo a fazer pão, a fabricar sabão de cinzas e a cuidar do jardim. Ela costumava me lembrar: Florence, uma mulher deve saber um pouco de tudo, porque a vida não será fácil. E ela estava certa. Enquanto as meninas mais ricas da cidade frequentavam a escola primária vestidas com uniformes impecáveis, eu estudei apenas até a 3ª série. Depois disso, meus dias eram passados trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Aos domingos, após a missa na igreja de São Bento, brincávamos no quintal.
Eu adorava especialmente brincar de anel em círculo com as meninas da vizinhança, Irene, Zoe e Olivia. Cantávamos anel em círculo e ponte de Londres até o sol se pôr. Meu irmão Dale tinha o talento de fazer cordas de pipa com cola e vidro moído, sempre ganhando concursos com os outros meninos. Oscar preferia armar armadilhas para pássaros, o que me doía profundamente, pois eu adorava aquelas pequenas criaturas. Foi por volta dos 9 anos que comecei a notar como a vida era diferente para homens e mulheres em nossa casa. Nas celebrações do 4 de julho ou nas construções comunitárias, meu pai e meus irmãos podiam ficar fora até tarde, bebendo e contando histórias, enquanto mamãe e eu éramos esperadas para voltar cedo e nos preparar para o dia seguinte. Uma mulher na rua depois das 8 é uma mulher fácil, declarava meu pai, com um olhar que não deixava espaço para discussão. Ainda me lembro do dia em que não consegui limpar a camisa dele adequadamente. Uma leve mancha amarela persistia na gola, e quando ele a viu, levantou a mão para me atingir. Mamãe se colocou entre nós, recebendo o tapa em seu lugar, e mais tarde, em segredo, me mostrou como usar um produto para alvejamento na água do enxágue para que as roupas brancas brilhassem mais. Este é o caminho, filha. Os homens não tolerarão roupas que não estejam impecáveis, explicou ela, com o rosto ainda ardendo pelo golpe. Na escola, minha professora, Uleia, era rígida, mas justa. Uma vez, ela me pegou desenhando em vez de praticar as tabuadas. Em vez de me repreender, ela me entregou um pequeno caderno de desenhos. Menina, você tem talento. É uma pena que isso será desperdiçado, disse ela. Naquele momento, eu não compreendia seu significado, mas agora entendo. Ela já previa meu futuro. Casar jovem, criar filhos, trabalhar nos campos e repetir a mesma vida que minha mãe. Quando completei 12 anos, tive minha primeira visita mensal. Mamãe explicou em voz baixa, como se fosse um segredo vergonhoso. Ela me mostrou como usar os panos de algodão que ela mesma costurou e me instruiu a lavá-los discretamente, porque os homens nunca deveriam ver tais coisas. A partir daí, meus irmãos me trataram de forma diferente. Eu não podia mais nadar com eles no riacho, sentar descuidadamente com as pernas abertas ou conversar com os meninos após a missa. Foi nesse período que uma grande empresa madeireira chegou a Oak Ridge e começou a contratar homens da região. Meu pai deixou as minas de carvão para trabalhar na serraria. Embora ganhasse um pouco mais, ele se tornava cada vez mais irritável, reclamando constantemente do chefe, do trabalho pesado e do capataz que o pressionava. Quando ele chegava em casa nesse estado, até a menor coisa podia desencadear sua raiva. Mamãe sempre me alertava. Florence, quando seu pai chegar em casa, certifique-se de que a bacia de água morna esteja pronta para seus pés e o uísque esteja servido. Um homem cansado se irrita rapidamente e uma mulher sábia sabe como acalmá-lo. Eu obedecia, acreditando que essa era simplesmente a maneira correta de viver. Não percebia ainda que estava absorvendo lições que um dia me custariam caro. E essa foi minha infância em Oak Ridge. Entre o trabalho incessante nos campos, os breves momentos de brincadeira, os domingos na igreja e as instruções de minha mãe sobre como ser uma boa mulher, eu ainda sonhava com mais, uma vida melhor, talvez na grande cidade, longe da pobreza. Mal sabia eu que esses sonhos me levariam diretamente para a armadilha que o destino havia preparado. Aos 13 anos, em 1966, papai decidiu que era hora de nos mudarmos para uma cidade maior. A serraria onde ele trabalhava fechou repentinamente, deixando muitas famílias em Oak Ridge sem sustento. Um de seus primos distantes mencionou oportunidades de trabalho em Glenwood, uma cidade muito maior na Pensilvânia, onde novos edifícios estavam sendo erguidos e homens fortes eram necessários. Nós empacotamos nossas poucas posses em 2 baús de madeira e passamos quase um dia inteiro na estrada, viajando em cima de nossos móveis na parte de trás de um caminhão de carga. A casa para a qual nos mudamos em Glenwood era uma leve melhoria em relação à antiga. Tinha eletricidade, algo quase estranho para nós em Oak Ridge. Era uma casa estreita de 2 andares em um pequeno beco, mas pelo menos havia um banheiro interno, que mamãe considerava uma verdadeira bênção. O chão de cimento ficava gelado nas manhãs de inverno, e as paredes úmidas carregavam manchas escuras que frequentemente formavam padrões que assombravam meu sono. Papai logo encontrou trabalho como operário em uma empresa de construção. Oscar, meu irmão mais velho, já tinha 17 anos e também se juntou aos canteiros de obra.
Dale conseguiu um emprego entregando pão em uma padaria local. Eu fiquei em casa ajudando mamãe com a lavanderia de outras pessoas. Todas as manhãs, levantávamos às 5 para coletar pacotes de roupas sujas de famílias ricas no centro da cidade e então passávamos o dia lavando, desinfetando e passando. Foi durante essa rotina que conheci Theodore Vance pela primeira vez. Ele era um encarregado na empresa de papai, tinha 28 anos, era respeitado na cidade e considerado um homem de prestígio. Alto, com cabelos escuros, um bigode bem aparado e olhos negros penetrantes, ele se portava com autoridade. Frequentemente aparecia em seu jipe verde-oliva para buscar papai para o trabalho. Sempre que me via pendurando roupas no quintal, diminuía a velocidade, observando em silêncio. Um domingo após a missa, ele veio à nossa casa trazendo um presente para meu pai, uma fina garrafa de uísque. Enquanto os dois homens se sentavam na sala de estar conversando, mamãe me pediu para servir café e biscoitos. Lembro-me bem de como os olhos de Theodore seguiam cada um dos meus movimentos. Após várias visitas assim, ele finalmente falou com meu pai. Senhor Arthur, tenho observado sua filha. Gostaria de permissão para cortejá-la. Papai, já um pouco solto pelo uísque, riu. Mas Florence ainda é apenas uma criança, homem. Ela mal tem 14 anos. Theodore não hesitou. Ele me fitou com aquele olhar inquietante e disse palavras que eu só entenderia muito mais tarde. Meninas do campo amadurecem mais cedo, Senhor Arthur, e eu prefiro guiá-las jovens, ensiná-las à minha maneira. Naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto. Mamãe protestava que eu era jovem demais, que deveria pelo menos terminar o ensino fundamental antes de pensar em casamento. Papai, no entanto, insistia que era uma oportunidade rara. Um homem estabelecido, com trabalho fixo, com sua própria casa e nenhum vício real, exceto por um cigarro ocasional. Ele é muito melhor do que Florence poderia sonhar, argumentou. Se não aproveitarmos isso, ela acabará como uma serva, ou pior. 2 semanas depois, eu estava formalmente noiva de Theodore Vance. Eu não tinha voz na questão. Um fino anel de ouro muito grande e escorregando do meu dedo foi colocado em minha mão. Disseram-me para chamá-lo de senhor sempre que estivéssemos em público. Minha corte foi sempre supervisionada, realizada na sala de estar, sob os olhos dos meus pais. Theodore não só me presenteava, mas também a toda a família. Um novo rádio, tecido para que a mamãe costurasse vestidos, até mesmo uma bicicleta para Adam, meu irmão mais novo. Mas quando ninguém mais prestava atenção, suas verdadeiras palavras emergiam. Uma vez que estivermos casados, eu vou te mostrar como ser uma verdadeira mulher, ele sussurrou, segurando meu pulso com força suficiente para deixar marcas. Nada de fofocas com os vizinhos, nada de balançar os quadris na rua. Minha mulher se comporta com dignidade. Lembro-me de uma tarde na varanda, quando meu primo Eustace, da minha idade e alguém com quem cresci em Oak Ridge, veio me visitar. Quando Theodore nos viu rindo de uma piada boba, seu rosto imediatamente escureceu. Ele não disse nada na hora, mas assim que Eustace saiu, ele agarrou meu braço com tanta força que 5 hematomos roxos, moldados como seus dedos, permaneceram. Nunca mais quero te ver rindo assim com outro homem, entendeu? Engoli minhas lágrimas e assenti. Quando contei à mamãe o que havia acontecido, ela apenas suspirou e disse: "Os homens ficam ciumentos, minha filha. Isso só significa que ele gosta de você, mas tenha cuidado para não provocá-lo." O casamento estava marcado para o dia seguinte ao meu 15º aniversário. A festa de 16 anos que eu um dia sonhei nunca aconteceu. Em vez disso, houve apenas um pequeno bolo após a cerimônia na igreja. Meu vestido foi costurado pela mamãe com um tecido branco simples, sem as bordas ou rendas que eu admirava nas revistas. Theodore não queria extravagâncias. Ele insistiu que era importante economizar para o nosso futuro. Na noite anterior ao casamento, mamãe sentou-se na beira da cama onde eu ainda dormia com meus irmãos. Em voz baixa, ela me disse: "Florence, amanhã você se tornará uma mulher casada. O que acontece entre marido e mulher na cama é dever da esposa. Às vezes dói, às vezes é desconfortável, mas você deve suportar em silêncio. Nunca recuse seu marido. Um homem que é rejeitado buscará em outro lugar. E se ele for rude, feche os olhos. Os homens não conseguem controlar sua natureza." Eu não entendia completamente o que ela queria dizer. Na catequese, o padre falava do matrimônio como um sacramento sagrado abençoado por Deus. Ele nunca mencionou dor ou sofrimento.
Na minha mente infantil, eu ainda imaginava o casamento como nos romances fotográficos, um marido gentil e bonito, uma casinha arrumada e crianças alegres brincando no quintal. Mas a realidade era nada disso. Nossa lua de mel foi no próprio quarto de Theodore, onde cheguei com uma única mala de roupas. Aquela primeira noite foi um pesadelo que não me atrevo a descrever. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que meu corpo não me pertencia mais. Chorei silenciosamente no banheiro enquanto Theodore assobiava e preparava café como se nada tivesse acontecido. No café da manhã, ele declarou friamente: "A partir de agora, você nunca mais usará calças." Desculpe, não posso ajudar com isso. A televisão que ele comprou em 1980, um luxo que poucos no bairro possuíam, só podia ser ligada para as notícias e o futebol. Novelas só ensinam a falta de vergonha às mulheres, dizia ele. Mesmo quando viajava a trabalho, os meninos seguiam suas regras à risca. Papai disse que não pode assistir TV, mamãe. Dentro da minha própria casa, eu valia menos que uma empregada. Pelo menos uma empregada recebe um salário e vai embora ao final do dia. Eu cozinhava, lavava, passava, limpava, cuidava do jardim, costurava as roupas dos meninos e ainda tinha que estar impecável sempre que Theodore voltava para casa. Um fio de cabelo fora do lugar, um botão mal costurado, uma mancha em uma xícara de café, qualquer coisa poderia ser motivo para o que ele chamava de correção. Os vizinhos faziam de conta que não viam, que não ouviam. Quando apareci na missa de domingo com um olho roxo, as mulheres se viraram. Os homens cumprimentavam Theodore com respeito, afinal, ele havia sido promovido a engenheiro na empresa de construção após anos de estudos noturnos. Era considerado bem-sucedido, tinha um bom emprego, uma casa e uma família. Em 1983, finalmente juntei coragem para ir à polícia depois que Theodore quebrou meu braço durante uma discussão sobre as notas baixas de Walter. Mas o xerife, o oficial George, amigo de Theodore e padrinho do meu filho Isaac, me olhou com irritação e desprezo. "Senhora Florence, problemas de marido e mulher se resolvem em casa. Você quer arruinar sua família, deixar seus filhos sem pai? Vá para casa, seja uma esposa melhor e essas coisas não vão acontecer." Voltei para casa arrasada, meu braço pulsando dentro de um gesso improvisado. Theodore me esperava na sala, com um cinto enrolado na mão. Não preciso explicar o que aconteceu a seguir. A dor mais profunda, porém, foi ver meus filhos testemunhando isso, aprendendo que era assim que se lidava com uma mulher rebelde. Em 1987, Theodore recebeu uma proposta de uma empresa de construção maior em Charleston, Carolina do Sul. Era um emprego melhor remunerado que vinha com uma casa da empresa. Nós fizemos as malas e nos mudamos. Gerald, então com 17 anos, estava furioso por deixar seus amigos, sua escola, sua namorada. Ele me culpava, como se eu tivesse alguma palavra na decisão. "Por que você não convenceu o papai a ficar? Você só serve para dizer sim a tudo que ele quer." Nossa casa em Charleston era maior, em um bairro de classe média, com um quintal na frente e atrás. Mas os vizinhos eram mais distantes, cada um envolvido em suas próprias vidas. Isso significava menos olhos curiosos, menos perguntas sobre hematomas, menos testemunhas. Theodore agora usava gravata, ocupava um cargo de gestão e precisava manter as aparências. A violência tornou-se mais deliberada, menos impulsiva, mas igualmente destrutiva. Os meninos foram matriculados em boas escolas. Theodore os pressionava incessantemente. Sejam alguém na vida, não um ninguém como seu avô. Gerald escolheu engenharia como pai. Isaac foi para a administração de empresas. Walter, o mais quieto, estudou contabilidade. Todos eles estudavam e trabalhavam arduamente, pois Theodore não tolerava a ociosidade. Uma vez tentei me candidatar a um emprego em uma loja de roupas próxima. Por um breve momento, sonhei com uma pequena independência, com ter meu próprio dinheiro, talvez economizando secretamente para um dia, talvez apenas para sentir que tinha uma escolha. Mas Theodore descobriu o formulário de inscrição que eu havia escondido. "Você está louca? Minha esposa não trabalha fora. O que as pessoas vão pensar? Que eu não consigo sustentar minha família? Que minha esposa tem que se rebaixar para ficar atrás de um balcão?" Ele rasgou o papel em pedaços minúsculos e os jogou no meu rosto. Naquela noite, o jantar foi consumido em silêncio, a tensão tão pesada que era difícil respirar. Depois que os meninos foram dormir, ele se certificou de que eu aprendesse a nunca mais pensar que poderia me comparar a um homem. Os anos 90 chegaram e o mundo começou a mudar.
A televisão começou a falar sobre os direitos das mulheres e a violência doméstica. Havia reportagens, linhas diretas, mas dentro de nossa casa o tempo havia parado. Meus filhos já eram adultos, mas ainda viviam sob o mesmo teto, ainda seguiam as regras de Theodore, ainda me tratavam da mesma forma que ele. Em 1995, uma nova vizinha se mudou para o lado. Norma, uma professora universitária divorciada com ideias modernas. Ela tentou se aproximar de mim, me convidando para um café, percebendo quando eu aparecia machucada. Um dia, ela me entregou um recorte de jornal com informações sobre um abrigo para mulheres agredidas. Florence, ninguém merece viver assim. Você pode sair, você pode recomeçar. Eu escondi o recorte dentro da minha Bíblia, o único lugar que Theodore nunca pensou em checar. Durante semanas, eu olhei para aquele número de telefone, imaginando como poderia ser outra vida. Mas então a realidade se impôs. Para onde eu poderia ir? Eu já tinha mais de 40 anos, nunca havia trabalhado fora de casa, não tinha renda própria, nenhuma educação e sabia que meus filhos se voltariam contra mim. O pai deles os moldou de tal forma que certamente me veriam como uma traidora. Um dia, Theodore descobriu o recorte. Não sei como, talvez ele tenha notado com que frequência eu ficava com a Bíblia. Ele não disse uma palavra, apenas me deu um sorriso que congelou meu sangue. 3 dias depois, Norma foi abruptamente transferida para outra cidade. Nunca soube o que ele fez ou disse, mas conhecia aquele sorriso. Era a mesma expressão que ele usava sempre que resolvia problemas no trabalho. Os anos passaram como uma pesada névoa cinza. Em 1997, Gerald se casou com Heather, uma garota tímida da igreja. Em seus olhos, viu o mesmo medo que havia vivido nos meus por décadas. Queria desesperadamente avisá-la, dizer algo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Que direito eu tinha de falar quando nunca havia conseguido me salvar? Em 1999, Isaac conheceu Diana, uma mulher um pouco mais velha que ele, viúva com uma filha pequena. Theodoro desaprovava. Mulheres divorciadas não valem nada. Mas pela primeira vez, Isaac se opôs. Foi o único momento em que testemunhei um dos meus filhos se levantar contra o pai. Pensei que talvez houvesse esperança. Que erro! Logo após o casamento, os comentários começaram. Ela fala demais. Vou ter que ensiná-la a respeitar os homens. Meu peito se apertou de medo. Walter, o mais novo, ficou solteiro por mais tempo. Quieto, observador, parecia o menos agressivo dos 3. Talvez por isso Theodoro pressionasse mais, zombando dele por ser macio e fraco. Quando Walter finalmente trouxe sua namorada, Zoe, em 2002, parecia que ele estava tentando provar algo ao pai. Ela sabe seu lugar, pai. Prometo que não causará problemas como as outras. No aniversário de 66 anos de Theodoro, em 2004, tive uma estranha premonição. Ele estava mais irritável do que o normal, reclamando de dores no peito e formigamento no braço. O médico o havia alertado. Menos sal, menos gordura, nada de álcool. Mas Theodoro era Theodoro. Ninguém lhe dizia o que ele poderia ou não fazer. Vou comer o que quero, beber o que quero, não vou acabar como aqueles velhos de asilo engolindo mingau. Então veio uma manhã de domingo, em janeiro de 2005. Theodoro acordou com dor no peito, me xingou por servir café fraco e desmaiou no meio da cozinha. Seus olhos se arredalaram, chocado que algo assim pudesse acontecer com ele. Chamei a ambulância, gritei pelos meninos, fiz tudo o que pude. Mas, quando os paramédicos chegaram, já era tarde. Ataque cardíaco massivo, disseram. No velório, fiquei ao lado do caixão, como a tradição exigia. Visitantes vieram oferecer condolências, elogiando Theodoro como um bom homem, trabalhador, devotado à família. Eu acenei educadamente, com os olhos secos. Não consegui derramar lágrimas. Dentro de mim, uma pequena chama de esperança começou a brilhar. Aos 52 anos, pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava livre. Ou assim pensei. O pesadelo apenas mudava de forma. Após o enterro, quando voltamos para casa, meus 3 filhos, Gerald com 35 anos, Isaac com 33 e Walter com 30, pediram para falar comigo na sala de estar. Eles se sentaram nos mesmos lugares que sempre ocupavam quando o pai estava vivo, como se o fantasma dele ainda presidisse a reunião. Mãe, começou Gerald, com a mesma expressão severa que o pai costumava ter. Agora que o pai se foi, é nosso dever cuidar de você. Ele nos deixou essa responsabilidade. Eu acenei, sem entender ainda o peso daquelas palavras.
Pensei que se referiam a apoio financeiro ou a estarem mais presentes. Não poderia imaginar o que realmente tinham em mente. Você continuará vivendo aqui, continuou Gerald, mas algumas coisas vão mudar. Cada um de nós cobrirá parte das despesas da casa. Em troca, você continuará gerenciando tudo como sempre fez. E nada de sair sozinha, acrescentou Isaac. Uma mulher sem marido se torna um alvo fácil. Pai não gostaria que você desse às pessoas um motivo para falar. Walter não disse nada, apenas acenou em concordância com seus irmãos, silencioso como sempre. Era como se Theodore tivesse se dividido em três, ainda presente, ainda governando minha vida. Na manhã seguinte ao funeral, acordei com uma estranha mistura de luto e possibilidade. Afinal, passei quase 40 anos ao seu lado, mas pela primeira vez vislumbrei a chance de algo diferente. Pensei em pintar o quarto de um tom mais claro, rearranjar os móveis, plantar novas flores no jardim. Mudanças pequenas que Theodore nunca teria permitido. Mas rapidamente percebi que as correntes apenas mudaram de mãos. Meus filhos revezavam-se em me fazer companhia, embora, na verdade, estivessem apenas vigiando. Quando sugeri mudar as cortinas da sala, Gerald franziu a testa. Pai escolheu essa cor, por que mudar agora? As semanas após o funeral tornaram-se um período de adaptação. Embora fossem homens feitos, continuavam sendo os meninos em minha mente, mas assumiram o controle de tudo. Geraldo cuidava das finanças, Isaac supervisionava a casa, reparos e impostos. Walter era responsável por me levar ao mercado, à farmácia ou ao médico. Nunca sozinha, nunca livre para escolher o que vestir, o que assistir, quando dormir. A sombra de Theodore pairava sobre nós, ditando cada decisão, cada regra, cada proibição. O Dia das Mães de 2005 chegou apenas 4 meses após a morte de Theodore. Foi o primeiro sem ele, e admito que senti uma faísca de empolgação, esperando que talvez pudesse ser um dia diferente. Nas semanas que antecederam, percebi meus filhos sussurrando entre si, trocando olhares secretos. Ingenuamente, acreditei que estavam organizando alguma surpresa agradável para mim. Naquela manhã de domingo, levantei cedo como sempre para preparar o café. Gerald insistiu que todos deveriam vir para nossa casa almoçar, esposas e netos incluídos. Coloquei todo o meu esforço na refeição, frango frito com purê de batatas, a receita que minha mãe havia me passado. Enquanto cozinhava, permiti-me um pequeno devaneio. Talvez meus filhos me trouxessem flores, talvez os netos tivessem feito cartões coloridos na escola. Depois que terminamos de limpar os pratos, Gerald disse a todos para se reunirem na sala. As crianças foram enviadas para brincar do lado de fora. As esposas sentaram-se quietas em um canto, como se já soubessem o que estava prestes a acontecer. Meus 3 filhos estavam lado a lado, suas expressões instantaneamente me lembrando Theodore. Mãe, começou Gerald, hoje é importante, o primeiro dia das mães desde que o pai nos deixou. Acenei, minha garganta se apertando. Algo em sua voz não soava certo. Ele continuou. Nós 3 temos conversado muito sobre como honrar a memória do pai e manter nossas tradições familiares vivas. Isaac deu um passo à frente. Você sabe, pai era um homem de princípios. Ele sempre dizia que um lar precisa de estrutura, precisa de disciplina. Walter, geralmente o mais quieto, acrescentou. E essa disciplina precisa ser reforçada de tempos em tempos. Naquele momento, eu entendi. O meu coração começou a bater tão violentamente que pensei que poderia desmaiar. As minhas mãos tremiam e um sabor amargo encheu minha boca. Temos um presente especial para ti, anunciou Geraldo, sorrindo de uma forma que nunca chegava aos olhos, exatamente como o pai dele fazia. O que se seguiu desenrolou-se como um pesadelo em câmara lenta. Geraldo aproximou-se e deu-me uma bofetada no rosto. Não forte o suficiente para deixar marca, mas bastante para queimar tanto a pele como a alma. Isto é por teres deixado a comida demasiado salgada hoje. Isaac foi o seguinte. E isto é por falares com o novo vizinho sem a nossa permissão. O golpe dele foi mais duro. Walter hesitou por um breve momento, vislumbrei dúvida nos olhos dele, mas desapareceu rapidamente quando cumpriu o ritual. E isto é para te lembrar que ainda precisas de correção, mesmo sem o pai. Empurrou-me, fazendo-me cair de costas no sofá.
Fiquei imóvel, com as lágrimas a correrem silenciosamente pelas faces. Não era a dor física, nada se comparava ao que eu já tinha suportado às mãos de Theodor. Era a agonia da realização. Os meus filhos, aqueles que eu carregara, amamentara e criara com cada gota de amor, tinham se tornado meros prolongamentos do pai. O abuso viveria através deles. Isto vai acontecer todos os dias da mãe, explicou Geraldo, como se estivesse estabelecendo uma simples regra doméstica. É a nossa maneira de honrar o pai e de garantir que continuas no caminho certo. Olhei para as minhas noras. Heather, a esposa de Geraldo, mantinha os olhos baixos, as mãos a torcer-se nervosamente no colo. Diana, mulher de Isaac, mordia o lábio enquanto uma única lágrima lhe escorria pela face. Zoe, a mais nova, casada com Walter, parecia atônita, a pele tão pálida como papel. Nessa noite, trancada no meu quarto, chorei até já não restarem lágrimas. Não pelo que acabara de acontecer, eu já suportava coisas piores, mas porque agora sabia que nunca haveria folga. O ciclo repetir-se-ia, ano após ano, dia da mãe após dia da mãe, até que a morte viesse buscar-me ou até que eles finalmente se cansassem. Nos meses seguintes, comecei a notar mudanças sutis na forma como os meus filhos tratavam as esposas. O mesmo controle, as mesmas correções, as mesmas humilhações que Theodor outrora me infligiram. Era como assistir a um velho filme, cada fotograma familiar e ainda assim impotente para reescrever o desfecho. O Dia da Mãe de 2006 trouxe o mesmo ritual. O de 2007 também. Tornou-se uma tradição grotesca, um terrível segredo amarrado com força dentro da nossa família. Os meus netos cresceram a ver e a aprender, exatamente como os meus filhos tinham aprendido com o pai. Em outubro de 2007, Walter chegou a casa com uma notícia. A Zoe está grávida. A família inteira celebrou, sobretudo quando a ecografia revelou que era uma menina, a primeira depois de gerações de rapazes. Notei a forma como meu filho olhava para a barriga da esposa, orgulho misturado com outra coisa, posse. Durante o jantar disse: "Vou criá-la como deve ser, nada dessas modernices de mulher independente. Ela crescerá para ser uma jovem respeitável." Naquele momento, algo se agitou dentro de mim, uma centelha que eu acreditava ter se apagado há décadas. Uma menina, minha neta, destinada a repetir a minha história, a viver sobre o mesmo jugo que eu suportei. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava na cozinha da nossa antiga casa em Oak Ridge, amassando pão. Ela se virou para mim e falou com uma clareza que nunca havia demonstrado em vida. "Florence, você permitiu isso. Você deixará que aconteça com sua neta também." Acordei ensopada de suor, o coração disparado. Pela primeira vez em anos, senti algo além do medo e da resignação. Era raiva, profunda, crua e ardente dentro de mim. Não por mim, para mim já era tarde demais, mas pela criança que ainda não tinha nascido, pelas minhas noras que viveram o mesmo tormento que eu um dia suportei. No dia seguinte, comecei a observar Zoe mais de perto. Notei os olhares assustados que ela lançava quando Walter levantava a voz, a maneira como ela encolhia quando ele se movia de repente. Procurei razões para ficar sozinha com ela, oferecendo ajuda com as coisas do bebê ou acompanhando-a ao médico. Uma tarde, enquanto costurávamos roupas de bebê juntas, reuni minha coragem e perguntei: "Zoe, querida, ele te machuca?" Ela congelou. A agulha parou no ar, seus olhos arregalados de medo. Após um longo silêncio, uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Não eram necessárias palavras, eu já sabia. "Desde quando?" sussurrei. "Desde o primeiro ano de casamento", ela murmurou. No começo era só gritos, depois empurrões. Agora, sua voz quebrou. Peguei suas mãos, vendo as marcas de dedos em seus pulsos, tudo muito familiar. "Você sabe que isso não é sua culpa, não sabe?" Ela desabou em soluços silenciosos. "Ele diz que eu o provoquei, que não sei ser uma boa esposa. E agora, com o bebê a caminho, estou tão assustada." Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou, mas algo mais ressurgiu. Uma determinação que eu não sentia desde a minha juventude, antes de Theodor esmagar meu espírito.
Isso não pode continuar, Zoe. Não para você, não pro bebê. Nos meses que se seguiram, comecei a agir discretamente. Escondi um pequeno caderno onde escrevi datas, horários e detalhes de cada incidente que testemunhei ou ouvi. Sozinha, sintonizei secretamente programas de rádio sobre violência doméstica, anotando números de telefone e nomes de organizações. A internet, que meus filhos me permitiam usar apenas para receitas ou tópicos apropriados, tornou-se minha aliada secreta. Aprendi a limpar o histórico de navegação após pesquisar abrigos, direitos legais e planos de fuga. Dia após dia, reuni conhecimento e coragem. E Zoe não estava sozinha. Através de conversas cautelosas, descobri que Heather e Diana estavam vivendo o mesmo tormento que eu um dia suportei. 3 mulheres, 3 vidas refletindo a minha. E logo, uma menina nasceria nesse ciclo cruel. Em abril de 2008, Zoe deu à luz uma menina saudável, a quem deram o nome de Olivia. Na primeira vez que segurei aquele ser tão pequeno em meus braços, fiz uma promessa silenciosa. Você não viverá a vida que eu vivi. Você será livre. O Dia das Mães de 2008 se aproximava, junto com o ritual temido que meus filhos já haviam imposto por muito tempo. Mas desta vez eu tinha um plano arriscado que poderia despedaçar minha família, ou finalmente salvá-la. 3 semanas antes do dia, comecei a me preparar. Sugeri casualmente a Gerald: filho, este ano pensei em preparar um almoço especial para o Dia das Mães e convidar as famílias das meninas também. Afinal, Heather, Diana e Zoe também são mães agora. Gerald franziu a testa, a desconfiança nublando seu rosto. Não tenho certeza se isso é uma boa ideia, mãe. Nossas tradições familiares são privadas. Respondi suavemente. Mas não seria maravilhoso todos se reunirem? Os pais das meninas certamente querem ver seus netos. E sua sogra sempre diz o quanto sente falta da filha. Mencionei a ideia várias vezes, de forma gentil, mas persistente. Finalmente, para minha surpresa, eles concordaram. Talvez pensassem que a presença de forasteiros não impediria o ritual habitual, apenas o postergaria até que os convidados partissem. Na manhã do Dia das Mães, acordei com o coração acelerado. Passei horas na cozinha, preparando a refeição mais elaborada que já fiz. Estendi a toalha bordada que reservei para ocasiões especiais e coloquei flores em vasos por toda a casa. Quando os convidados chegaram, os pais de Heather, os pais de Diana e os pais de Zoe, junto com alguns tios, tias e primos, imediatamente notei a inquietação nos rostos dos meus filhos. Eles não estavam acostumados a ter tantas pessoas presentes, observando como interagíamos. O almoço se desenrolou sob um véu de tensão. Meus filhos foram educados, mas distantes. Suas esposas pareciam nervosas, lançando olhares apreensivos para mim, para seus maridos e em seguida para seus próprios pais. Mantive um sorriso calmo, servindo comida, fazendo pequenas conversas para aliviar o clima. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de pão perfeito, liso e sem uma única bolha, Gerald limpou a garganta. Bem, acho que é a hora dos presentes, não é? Esse foi o momento que eu, sem saber, esperei todos esses anos. Levantei-me lentamente, sentindo todos os olhares fixos em mim. Minhas mãos tremiam, mas minha voz soou firme. Sim, Gerald, é hora dos presentes. Mas este ano, eu tenho um presente para vocês primeiro. A sala caiu em um silêncio absoluto. O tic-tac do relógio na parede, um presente de aposentadoria que Theodore uma vez recebeu, ecoou a quietude. Respirei fundo, uma estranha sensação de calor preenchendo meu peito. Não era medo, era determinação. Hoje, quero contar a vocês uma história de família que começou há muito tempo, quando me casei com Theodore Vance. Meus filhos trocaram olhares inquietos. Gerald fez um movimento para interromper, mas levantei a mão, um gesto que surpreendeu a todos, incluindo a mim mesma. Não, filho, hoje você vai ouvir. Todos vocês. E assim comecei. Com uma calma que eu nunca soube que possuía, contei a história do meu casamento. Os primeiros sinais de controlo, os primeiros estalos, as primeiras humilhações. Como Theodore me isolou da família, dos amigos, de qualquer pessoa que pudesse ter ajudado. Como ele usou os filhos, os nossos filhos, como testemunhas e depois como cúmplices no abuso.
Theodore partiu meu braço em 1983 porque o Walter teve uma nota baixa na escola. Lembram-se, rapazes? Tinham 13, 11 e 8 anos na altura. Viram o vosso pai atirar-me contra a parede. Depois arrastaram-me até o hospital, onde ele disse ao médico que eu tinha caído das escadas. Os rostos dos convidados foram se transformando lentamente em expressões de horror. Os pais da Zoe, o Sr. Oliver e a Sra. Grace, olharam para mim de olhos arregalados. A mãe da Heather, a Sra. Dorothy, levou as mãos à boca. Continuei, a minha voz firme. Quando Theodore morreu, pensei que finalmente teria paz. Mas os meus filhos escolheram continuar o legado do pai. Sabem o que aconteceu no dia da mãe depois da morte dele? Olhei diretamente para cada um dos meus filhos enquanto descrevia, em detalhe cru, o ritual que eles tinham inventado. Os estalos, os empurrões, as humilhações. Tudo desculpado como homenagem à memória do pai, como preservação da disciplina em casa. E não sou só eu. Olhem para as vossas esposas. Olhem de verdade. Nesse momento, Gerald levantou-se de um salto, o rosto vermelho de raiva. Chega, mãe. Você não sabe o que está a dizer. Está confusa. Está misturando tudo. Confusa? Fixei os olhos em Heather. Então, diz-nos, Heather, o que aconteceu na semana passada quando queimaste a camisa do Gerald? Essa nódoa negra no teu braço foi só um acidente? Heather ficou pálida, os olhos marejados de lágrimas. O pai dela, Alan, virou-se lentamente para o genro, o olhar carregado de perguntas não ditas. E tu, Diana, queres contar aos teus pais por que motivo, apenas no mês passado, tiveste de fingir que caíste das escadas? E tu, Zoe, queres explicar por que tremes ao ouvir o Walter levantar a voz? O silêncio que se seguiu foi sufocante, espesso como um sudário. Para minha surpresa, foi Zoe quem falou primeiro. A voz dela tremia, mas era firme. É verdade. Tudo o que a senhora Florence disse é a verdade. O pai dela, Oliver, levantou-se de imediato, a voz cheia de fúria. O que é que se passa aqui, Walter? Bateste na minha filha? O meu filho mais novo, o mais calado, apenas baixou a cabeça. Não negou, não podia. Foi como se uma represa tivesse rebentado. Heather começou a chorar descontroladamente. Diana, a mais forte das três, olhou para os pais e fez um aceno de confirmação. O Isaac empurrou-me pelas escadas só porque discordei dele à frente de um cliente. A sala mergulhou no caos. Gritos, acusações e negativas enchiam o ar. Os meus filhos tentaram, como sempre, justificar, minimizar as suas ações. Vocês não entendem. Foi assim que fomos criados. Meu pai sempre dizia, mas desta vez havia testemunhas. Estranhos que se recusaram a ver isso como normal ou aceitável. Arthur, o pai de Diana, normalmente um homem calmo, estava furioso. Minha filha saiu de casa apenas para ser tratada como um animal? Diana, arrume suas coisas. Você e as crianças estão voltando conosco agora. Alan, o pai de Heather, agarrou o genro pela camisa, cuspindo seu aviso. Se você tocar na minha filha novamente... Oliver, o pai de Zoe, não gritou. Ele simplesmente caminhou até sua filha, pegou a pequena Olivia nos braços e disse suavemente: "Vamos para casa, minha filha. Isso acaba hoje." Meus filhos pareciam atordoados, incapazes de compreender. Durante toda a vida, foram ensinados que o que faziam era normal, até mesmo justo, que era o papel de um homem. Mas agora estavam sendo julgados pelo mundo exterior. Aquela tarde marcou o começo do fim do ciclo de abuso em nossa família. Minhas noras voltaram com suas crianças para as casas dos pais. O processo de divórcio começou. Pela primeira vez em suas vidas, meus filhos foram forçados a enfrentar as verdadeiras consequências de suas ações. Gerald perdeu o emprego na construtora quando seu sogro, um sócio lá, revelou a verdade. Isaac foi acusado de agressão, embora o caso tenha sido arquivado apenas porque Diana escolheu não prosseguir. Pensando nas crianças, Walter, talvez o menos endurecido, foi o único a buscar ajuda. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para homens abusivos, incentivado por seu sogro, que, apesar de tudo, ainda tinha esperança por ele. Quanto a mim, não podia mais permanecer naquela casa com meus filhos.
Nas semanas após o confronto, recebi chamadas ameaçadoras, visitas não anunciadas, tentativas de me fazer retratar minhas palavras. Você destruiu nossa família. Como você pode fazer isso conosco? Foi Grace, a mãe de Zoe, quem estendeu a mão para mim. Florence, você salvou minha filha e minha neta. Nossa casa está aberta para você pelo tempo que precisar. E assim, aos 55 anos, fiz as malas e deixei a casa onde vivi por mais de 20 anos. Mudei-me para a casa dos pais de Zoe, em Myrtle Beach, a cerca de 100 quilômetros de Charleston. Lá, pela primeira vez desde os 15 anos, experimentei a vida sem medo. No início parecia estranho, quase irreal. Não ter que pedir permissão para sair, assistir TV, usar o telefone, escolher minhas próprias roupas, decidir quando dormir ou acordar. Pequenas liberdades que a maioria considera garantidas tornaram-se revoluções diárias para mim. Zoe e a pequena Olivia também estavam lá. Lentamente curamos juntas. Zoe, ainda tão jovem, teve a chance de recomeçar. Para mim, já na meia-idade, parecia como aprender a viver pela primeira vez. Encontrei trabalho em uma pequena loja de artesanato. Eu sempre fui habilidosa em costura, crochê e bordado, coisas que Theodore um dia desdenhou como trabalho ocioso de mulheres. No entanto, agora, essas mesmas habilidades me proporcionavam uma renda modesta, o primeiro dinheiro que eu havia ganho sozinha. Os pais de Zoe eram pessoas simples e bondosas que me tratavam com um respeito que eu nunca conheci em casa. Oliver, em particular, parecia determinado a me mostrar que nem todos os homens eram como Theodore ou meus filhos. Senhora Florence, você não precisa me servir primeiro à mesa. Nesta casa, todos são iguais. Pequenas lições de dignidade que eu absorvia dia após dia. Pouco a pouco, eu me reconstruía, descobrindo quem era Florence sem as correntes do medo. Durante aquele primeiro ano, o contato com meus filhos era escasso. Tentativas de reconciliação sempre terminavam em acusações ou ameaças veladas. Até que um dia, inesperadamente, Walter apareceu sozinho à porta dos sogros. "Mãe", ele disse, com os olhos baixos, "estou em terapia. Estou tentando entender o que aconteceu, com nós, com todos nós." Era o começo de uma longa jornada. Walter foi o primeiro a realmente reconhecer o mal que vivemos, o mal que ele perpetuou. Através dele, com muito tempo e paciência, eu lentamente reconstruí algumas conexões com Isaac. Gerald, o mais velho, mais parecido com o pai, foi o último. Até hoje, nosso relacionamento permanece distante, meramente formal. Zoe e Walter também tentaram a reconciliação, mas sob condições rigorosas dos pais dela. Ele tinha que continuar na terapia, participar do grupo de apoio e provar, por meio de mudanças reais em seu comportamento, que não era mais o mesmo homem. Foi uma jornada lenta, cheia de retrocessos e pequenas vitórias, mas eventualmente o esforço deu frutos. Em 2010, aos 57 anos, decidi que era hora de conquistar um espaço só meu. Com as economias que havia guardado durante meus anos na loja de artesanato, junto com um pouco de ajuda do Sr. Oliver e da Sra. Grace, consegui comprar uma casa modesta em Oceanside, uma cidade onde ninguém me conhecia, onde eu poderia recomeçar sem as sombras do meu passado. A casa era simples, 2 quartos, uma sala de estar, uma cozinha e um pequeno quintal, mas era minha. Pintei as paredes nas cores que amava, arrumei os móveis exatamente como queria e plantei as flores com as quais sonhei por tanto tempo. Pela primeira vez, eu moldava um espaço que refletia quem eu realmente era, não o que os outros exigiam de mim. O jardim de ervas começou quase por acaso. Um vizinho me presenteou com mudas de hortelã e alecrim. Outro trouxe manjericão e orégano. As memórias das plantas da minha avó em Oak Ridge voltaram à tona. Pouco a pouco, transformei aquele pequeno pedaço em um jardim de cura, para mim e para os outros. Logo, o bairro começou a notar. A senhora Florence tem cura para tudo, as pessoas começaram a dizer. Visitantes começaram a vir até mim em busca de alívio para dores de cabeça, insônia ou problemas digestivos. Preparei chás, fiz infusões em plastros, sempre acompanhados de conversas calorosas. Sem intenção, construí uma nova família. Não por laços de sangue, mas por escolha. Mulheres do bairro se reuniam na minha cozinha, compartilhando histórias e confortando-se mutuamente.
Algumas escapavam de situações muito semelhantes ao meu passado. Outras simplesmente ansiavam por um lugar onde se sentissem ouvidas e respeitadas. Zoe e Olivia me visitavam com frequência. Minha neta cresceu e se tornou uma garota forte e brilhante, cheia de opiniões e sonhos, tudo o que me foi negado na sua idade. Walter também vinha, de vez em quando. Ele já não era mais o homem que seu pai havia criado. A terapia o ajudou a romper ciclos, confrontar os padrões tóxicos enraizados desde a infância. Isaac, eventualmente, também encontrou seu caminho. Após o divórcio, passou por tempos sombrios, mas o choque de perder sua família o forçou a reexaminar suas crenças. Hoje, ele mantém um relacionamento cordial com Diana, visita as crianças regularmente e até começou um novo relacionamento. Desta vez, espero, construído sobre o respeito. Gerald, no entanto, nunca realmente mudou. Ele perdeu Heather, seu emprego e o respeito da comunidade. Afastou-se, amargo e irado, culpando todos, menos a si mesmo. Ainda me agarro à esperança de que um dia ele enfrente a verdade, embora saiba que alguns nunca escapam completamente do passado. Quanto a mim, descobri que recomeçar não tem limite de idade. Aos 60 anos, fiz algo que nunca pensei ser possível. Voltei a estudar. Através do programa de educação para adultos, terminei os estudos fundamentais e no ano seguinte comecei o ensino médio. Não foi fácil depois de tantos anos longe dos livros, mas cada conquista parecia um troféu, uma prova contra tudo que me fora negado. Agora, aos 72 anos, olho para trás e vejo o caminho que percorri, da menina ingênua em Oak Ridge, a mulher quebrada em Glenwood e Charleston, até a sobrevivente que sou agora em Oceanside, uma mulher que recuperou sua voz após décadas de silêncio. Meu jardim de ervas ainda prospera, crescendo assim como eu. Cada nova planta é um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito, mesmo em solo árido, mesmo após as tempestades mais ferozes. A menina que um dia lutei para proteger, minha neta Olivia, agora tem 16 anos, perspicaz, determinada, com sonhos de estudar direito para defender mulheres como sua mãe e como eu. Quando a ouço falar, sei que todas as lutas valeram a pena. O ciclo foi quebrado. O futuro não repetirá o passado. Aqui em Oceanside, meus dias são preenchidos com pequenas, mas preciosas alegrias. Acordo com o nascer do sol, um hábito da minha infância em Oak Ridge. Abro as janelas, respiro o ar fresco da manhã e agradeço por mais um dia de liberdade. Minha casa é humilde, mas acolhedora. Nas paredes penduram-se bordados de flores, pássaros e paisagens, meu próprio trabalho. Uma estante guarda a coleção que construí desde que redescobri a alegria da leitura. Na cozinha, ervas secam em maços do teto, potes organizados nas prateleiras devidamente rotulados. Uma mesa de madeira está pronta para receber vizinhos e amigos. Minha vida agora tem o sabor da escolha. Eu escolho cuidar do jardim nas frescas horas da manhã. Eu escolho meu café da manhã, minhas roupas, para onde vou. Decisões simples que a maioria toma como garantidas, mas para mim são vitórias diárias sobre um passado de restrições. 3 vezes por semana vou ao centro de idosos no centro da cidade. Participo de hidroginástica, assisto a oficinas de artesanato e jogo dominó com a Dona Teresa e o Sr. Arnold. Essas amizades formadas aqui em Oceanside são preciosas para mim. Pessoas que só me conheceram livre, não sobrecarregada pela minha história. Nas quartas-feiras, organizo um grupo de oração em minha casa com 8 mulheres do bairro. Cada uma de nós carrega histórias de vida pesadas, algumas muito parecidas com a minha. Juntas, oramos, compartilhamos preocupações e alegrias e desfrutamos de chá com biscoitos caseiros. É uma hora sagrada que nos eleva a todas. O pequeno negócio de ervas cresceu lentamente. Comecei com vizinhos, depois conhecidos de conhecidos. Agora tenho clientes fiéis de toda a Oceanside. Os ganhos são modestos, minha aposentadoria continua sendo minha principal fonte de renda. Mas é o suficiente para livros, para presentes para meus netos e para uma viagem ocasional para visitar a Zoe em Myrtle Beach. Walter e Zoe se reconciliaram plenamente após anos de terapia e esforço. Ele se tornou um homem diferente do que foi criado para ser. Quando vejo brincar com Olivia, encenando-a gentilmente, ouvindo suas opiniões e tratando-a com respeito mesmo quando discorda,
sinto que, pelo menos em parte, minhas lutas não foram em vão. Além de Olivia, tenho 5 outros netos. Os meninos de Isaac e Diana, Theodore Jr. e Andrew, já estão na adolescência. Mesmo com o divórcio dos pais, cresceram com respeito no centro de seus valores. Isaac aprendeu da maneira difícil que o exemplo de paternidade que conheceu não era algo que desejava passar adiante. Hoje, ele mantém uma relação cordial com Diana e sua nova parceira, Odette, é uma mulher forte que nunca aceitaria menos do que igualdade. Gerald, por outro lado, tem 2 filhos com Heather, Isidore e Claire. Após o divórcio, ele desapareceu por anos, retornando recentemente à vida das crianças. Nossas conversas permanecem tensas, marcadas por formalidade e silêncios incômodos. No entanto, agora conversamos. Isso por si só é um começo, mesmo que tenha chegado tarde. A tecnologia, que antes parecia fora de alcance para mim, tornou-se uma aliada. Aprendi a usar um celular e até tenho meu próprio tablet, onde leio livros, assisto a vídeos de culinária e, mais importante, me mantenho conectada com família e amigos. Faço chamadas de vídeo com os meus netos, converso em grupos de WhatsApp com outros idosos e sigo páginas sobre cultivo de ervas e plantas medicinais. Ainda assim, meu jardim continua sendo minha maior alegria. Nos últimos anos, expandi-o com flores ornamentais, especialmente orquídeas. Eles exigem paciência e cuidado constante. Às vezes, penso que é muito parecido com a própria vida. Os vizinhos costumam parar para admirá-las quando florescem, e eu sempre mantenho mudas extras para compartilhar com aqueles que demonstram interesse. Não carrego mais mágoas do passado. Foram anos, muitos anos, e muita terapia até chegar a este ponto. Mas cheguei a entender que o ressentimento apenas me prendia a feridas antigas. Theodore se foi há muito tempo. O dano que ele deixou para trás ainda está presente, cicatrizes profundas que às vezes doem como velhos ferimentos quando o clima muda. Mas elas não me definem mais. Meu pequeno lar em Oceanside se tornou um refúgio, não apenas para mim, mas também para mulheres da comunidade. Não é incomum que mulheres mais jovens, trazidas por amigos em comum, venham me visitar para um chá. Em seus olhos, vejo o mesmo medo que um dia carreguei, as mesmas desculpas ensaiadas para hematomas e ossos quebrados. Ofereço-lhes chá, um coração que escuta e, quando estão prontas, os números de telefone de pessoas que podem realmente ajudar. Aos domingos, vou à igreja, não à grande catedral do centro, mas à pequena capela do bairro. O padre Jerome é um homem gentil que fala sobre amor e respeito mútuo. Após a missa, nos reunimos para um café comunitário, compartilhando notícias, trocando histórias e reforçando os laços que nos unem. Minha vida hoje é simples, mas profundamente gratificante. Cada escolha que faço, cada momento de tranquilidade, cada noite que durmo sem pesadelos é uma vitória sobre o passado. Vivo sozinha, mas nunca me sinto solitária. Minha porta está sempre aberta para uma xícara de chá, uma conversa ou simplesmente uma presença reconfortante. Às vezes, sento-me na minha cadeira de balanço na varanda, olhando para o jardim que cultivei com minhas próprias mãos e reflito sobre a longa estrada que me trouxe até aqui. Da menina assustada de Oak Ridge à mulher quebrada em Glenwood e Charleston, até finalmente chegar à pessoa que sou hoje em Oceanside. Houve tanta dor ao longo do caminho, incontáveis noites escuras, incontáveis vezes em que duvidei que veria outra aurora. No entanto, eu sobrevivi. Mais do que isso, aprendi a viver de verdade, a florescer mesmo no solo rochoso que me foi dado. E quando olho para Olivia, sonhando com a faculdade de Direito, ansiosa para ajudar outras mulheres, sei que minha história não termina comigo. Cada pequeno ato de coragem, mesmo que tardio, pode reverberar além de uma vida, moldando gerações futuras. Esta tarde, Walter me ligou para dizer que virá no próximo fim de semana com Olivia. Ela vier compartilhar as universidades que está considerando para as inscrições do próximo ano. Vou assar o seu pão de milho favorito com erva doce, algo que ela ama desde criança. E talvez preparar um chá calmante para a excitação nervosa que sei que ela carrega neste momento importante. E assim, meus dias em Oceanside continuam, estação após estação, colhendo a doce colheita nascida de anos de tempestades. Não é uma vida perfeita, nenhuma é, mas é a minha.
Venci através das lágrimas, com coragem e com a determinação de uma mulher que um dia escolheu buscar mais do que a sobrevivência. Ela escolheu viver. Meus queridos amigos, vocês que permaneceram comigo até agora, ouvindo pacientemente a história de uma mulher idosa, deixem-me deixar-vos com isto. Se a minha jornada tocar até mesmo um coração, se oferecer luz a alguém que caminha pela mesma escuridão que eu conheci, então cada palavra, cada memória que compartilhei valeu a pena. Para aqueles que estão presos em um relacionamento abusivo, que acordam a cada dia com medo, que cobrem as marcas com maquiagem e escondem a dor por trás de sorrisos forçados, quero que saibam isto: vocês não estão sozinhos. O que vocês estão passando não é normal, não é amor e não é culpa de vocês. Vocês merecem respeito, ternura e liberdade. Vocês merecem uma vida livre do medo. Eu sei que deixar parece impossível. As correntes do medo são mais pesadas do que qualquer grilhão de ferro. Para onde eu vou? Como vou cuidar de mim e dos meus filhos? E se ele me encontrar? Essas foram as mesmas perguntas que me assombraram por décadas, mas ouçam-me agora, sempre há uma saída. Pode não vir rapidamente, pode não ser fácil, mas ela existe. Busquem ajuda, voltem-se para um amigo de confiança, um membro da família que não irá julgar, ou para as organizações que existem para mulheres como nós. Deem pequenos passos, um dia de cada vez. Aprendi que a força não é medida pela idade, mas pela nossa capacidade de recomeçar a cada manhã. Aos 55 anos, pensei que era tarde demais para mim, que minha vida já estava escrita em pedra. Eu estava errada. Nunca é tarde demais para reivindicar sua dignidade, para exigir respeito, para escrever um novo capítulo. As rugas no meu rosto são mapas de sobrevivência, cada uma história de dor suportada e superada. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher que suportou o impensável e ainda encontrou a força para se levantar. Você também pode. A vida me ensinou que mesmo na noite mais escura, nossa luz interior nunca se apaga. Durante os dias mais sombrios do meu casamento, quando pensei que nada restava de mim, havia uma pequena centelha guardada, esperando seu momento para brilhar. Nunca permiti que minha dignidade fosse tirada. Mesmo quando me despojaram de tudo, bem dentro da minha alma, eu segurei o que era essencial. Essa mesma força vive em você, mesmo que você ainda não a veja. E as famílias, amigos e vizinhos de mulheres que sofrem violência, não desviem o olhar. Não finjam que não notam os sinais. Uma palavra gentil, um número de telefone compartilhado discretamente, uma oferta genuína de ajuda, esses pequenos gestos podem salvar uma vida. Esperei décadas por alguém que estendesse a mão para mim. Por favor, não deixem que outras mulheres esperem tanto tempo. Descobri que somos mais fortes do que jamais acreditamos, especialmente quando pensamos que chegamos ao nosso limite. Nos momentos em que achei que iria desmoronar, descobri reservas de força que nunca soube que existiam. Você também as tem. O tempo não apaga todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda sorrir. Carrego as cicatrizes do meu passado, mas elas não me definem. Elas fazem parte da minha história, não do seu final. Minha vida não se resume ao que me foi feito, mas à maneira como escolhi reagir. Levei anos para entender isso, para perceber que mesmo nas circunstâncias mais cruéis, ainda temos o poder de escolher nossa reação, de decidir como seguir em frente. Aos homens que cresceram cercados pela violência, ensinados que a masculinidade significa controle e dominação, eu digo isto: há outro caminho. Meu filho Walter o encontrou. A verdadeira força reside na gentileza, no respeito, na parceria, em construir, não em destruir. Aprendi que a verdadeira coragem não é nunca cair, mas levantar-se novamente a cada vez. Eu caí tantas vezes que perdi a conta, mas a cada vez que me ergui, fiquei um pouco mais forte, um pouco mais sábia.
O abuso deixa feridas invisíveis, mas a cura prova que ainda podemos florescer após a tempestade, como as plantas no meu jardim que suportam os invernos mais rigorosos e florescem novamente na primavera. Descobri que até uma voz trêmula tem poder, uma vez que você escolhe usá-la. No momento em que falei a verdade naquele almoço do Dia das Mães, mudei não apenas a minha história, mas as histórias de outras mulheres também. Sua voz carrega esse mesmo poder. A idade me deu a sabedoria para entender que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 72 anos, ainda estou aprendendo, crescendo e descobrindo novas alegrias. A vida não termina quando o sofrimento acaba. Na verdade, é quando ela realmente começa. Minha jornada me ensinou que nossa história não se conclui nos capítulos dolorosos. Sempre há uma página em branco esperando para ser escrita. Sempre há uma chance de redirecionar a narrativa. E você segura essa caneta em sua mão, mesmo que ainda não consiga vê-la. Aprendi que a sobrevivência em si é uma forma de resistência e viver bem é a vingança mais doce. Cada dia de paz, cada momento de alegria genuína é uma vitória contra aqueles que tentaram me quebrar. Meus queridos amigos, por favor, ajudem-me a espalhar esta mensagem. Compartilhem este vídeo agora com qualquer pessoa que possa precisar ouvir essas palavras. Não esperem mais um momento. Um compartilhamento pode ser a mão que alguém desesperadamente precisa. Isso pode significar a diferença entre mais um dia de sofrimento ou o primeiro passo em direção à liberdade. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se em nosso canal Contos de Avós e clique no ícone do sino. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando minha história, alcançando mais mulheres que precisam saber que não estão sozinhas. Isso é urgente. Cada dia que passa é mais um dia de sofrimento para alguém lá fora. E, por favor, deixe a palavra liberdade nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final, que ouviu toda a minha história. Liberdade, uma palavra que levou décadas para eu realmente compreender. Escreva agora, não espere. Sua ação pode se tornar o primeiro elo em uma corrente de salvação para uma mulher que sofre neste exato momento, assim como eu sofri um dia. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos amigos. Obrigada por ouvir esta velha mulher, por me permitir transformar minha dor em propósito. Vocês me deram um presente que Teodor e até mesmo meus próprios filhos nunca poderiam me tirar. O poder de ser ouvida, de ter minha história valorizada. Por isso sou eternamente grata.